Bem-vindos todos vocês. Agora nós temos uma pergunta muito interessante, difícil até da gente falar em poucas palavras, mas vamos tentar. Como que ocorreu a descoberta do inconsciente, esse inconsciente vivo, esse inconsciente que não é um depósito de coisas velhas, né? E também acessível, na prática clínica da doutora Renate. Então a doutora Renate ela foi observando que quando a pessoa estava concentrada sobre sua interioridade, que é um olhar direcionado para dentro de si, o terapeuta ia fazendo perguntas, no caso da doutora Renate, e ela ia percebendo que a pessoa ia trazendo respostas muito profundas, mas não eram respostas teóricas, filosóficas, eram respostas cheias de vida humana, de acontecimentos, de situações vividas e de significados. Então a pessoa não trazia uma explicação a essas respostas, ela foi chamando de questionamento terapêutico, mas ela ia trazendo percepções de imagens correspondentes a acontecimentos, como eu disse, plenos de sentido, plenos de significado afetivo, emocional, sobre si mesmo, sobre os outros e sobre toda a situação vivida. E esses acontecimentos, quando eram destacados ou selecionados por essa percepção inconsciente e intuitiva, eles estavam relacionados a registros inconscientes que eram a base, então esses registros como se fossem os primeiros tijolinhos, que eram essa base da ramificação de muitas sintomatologias. Quando positivos, eram a base da ramificação de muitas possibilidades, qualidades, potenciais. Mas quando negativos, eram registros que iam distorcendo o próprio modo da pessoa ser. Ela ia fazendo de si até o contrário do que deveria ser. Mas ela também descobriu que por meio desse mesmo tipo de questionamento, então ela vai fazendo um processo circular, né? E é um questionamento à intuição, era possível descobrir as soluções que não foram notadas naquela primeira impressão original. Como que isso é possível, gente? Se a gente pensar na prática do dia a dia, né, na nossa maneira de perceber, tudo que nós percebemos visivelmente, a gente percebe uma dimensão, que é aquela visível, um lado, e a gente intui que aquilo é tridimensional, mas a gente não vê as três dimensões. Então, aquelas dimensões que a gente não vê, elas estão lá, mas não foram notadas. E quando elas são descobertas, pensem num cubo, você muda. Se você antes falou que era um quadrado, quando você vê a totalidade, você diz, não, isso não é um quadrado, isso é um cubo. Isso muda totalmente a percepção. Então, em caso de terapia, muda totalmente o registro negativo que foi impresso nessa dimensão não consciente. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que é isso? É um voltar para trás? É um ir para frente? Não. É um aprofundamento nessas camadas, porque tudo que nós vamos vivendo tem um registro, tem um sentido, e é como se eles fossem fazendo um depósito, mas continuam vivos e presentes e podem vir à tona a qualquer momento, desde que tenha um estímulo que nos afeta. Por exemplo, a pergunta, no caso da terapia, mas como, por exemplo, o cheiro, um local, uma cor, vários momentos que podem nos trazer uma lembrança, e até uma lembrança que a gente nem sabia que tinha, que são as memórias inconscientes.